Bom, e aí, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Flávio, eu pretendo aí fazer um curso básico de Excel com vocês, né, Excel básico. E para isso, gente, na nossa primeira aula a gente vai de definições básicas, como o próprio nome diz, né, o basicão do Excel. E aí, se porventura você acha que essa aula está muito tranquila para você, que você já sabe esses itens, né, que a gente vai falar agora, por favor, gente, pula essa aula, vai para a aula 2, e aí aos pouquinhos aí você vai se localizando, o que você sabe, o que você não sabe, e vai preenchendo aí, vai, né, colocando aí no seu acervo de conhecimento em relação ao Excel, os dados aí que eu vou te passando ao longo do caminho. Bom, para começo de conversa, a gente vai falar hoje de célula, né? A célula, a sua altura e largura, localização do nome da célula, como se adiciona dados a uma célula, o Ctrl+C, o Ctrl+V, o Ctrl+X, e por último, as teclas de atalho END mais setinha direcional, para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Começando. Gente, a nossa planilha, está aí o Excel aberto, a nossa planilha ela tem esses retângulos aí, que são essas linhas de grade, né? E essas linhas de grade, esses retângulos, são chamados de célula. Cada célula, ele tem, na verdade, uma altura e uma largura. Na verdade, você tem aí a altura da célula, a altura da linha, dada por 15 unidades, e a largura da célula, dada por 8,43 unidades. Bom, por favor, gente, não se liga nisso, as escalas são diferentes. Você deve ter reparado que numa célula, poxa, a altura da célula é 15 e a largura 8,43. Como é que o 15 é menor do que 8,43? Pois é, as escalas são diferentes. O que interessa, na verdade, é você saber a quantidade de pixels, né, de cada linha e cada coluna. Então, por exemplo, se você vier aqui ó, com o mouse, né, você vem aqui entre uma linha e outra, quando você clica com o botão direito, lá, ele mostra ali a altura 15 unidades, e o tamanho da altura seria 20 pixels. Tá? Se você vier aqui na coluna, aqui em cima, ó, e clicar entre uma coluna e outra, tá legal? Aí ele vai ter ali, ó, largura 8,43, que é a largura padrão de uma célula do Excel, e ali do lado 64 pixels. Então, na verdade, em pixels, mesma unidade, você tem 20 pixels na altura e 20 pixels na largura. Bom, a célula, toda célula, se você reparar, ela é representada por um índice de localização, linha e coluna, que é como se fosse o endereço da célula. Então, por exemplo, eu estou com essa célula aqui marcada, essa célula aqui está na coluna I e na linha 17. Então, toda célula ela tem suas linhas representadas por números, né? E a coluna que ela se encontra é sempre representada por letras. Então, essa célula aqui, o nome dela, o endereço dela, a localização dela, é dado pela célula I17. Se você quiser saber qual é o nome dessa célula, qual é o endereço dessa célula, é só olhar para cá para cima. Ó. Aqui está dando exatamente o endereço da célula, I17. Então, qualquer lugar que eu coloque aqui o mouse, ó, selecionei essa célula aqui, ó, aparece aqui o nome, a localização dela, que é 4. Coluna Q, linha 4. E vai por aí. Bom, já sabemos aí célula, altura e largura, localização e nome da célula. Agora nós vamos adicionar dados a uma célula. Gente, toda célula, todo retângulozinho que você está vendo aí, ele é preparado para receber dados, informações. E essas informações elas podem ser de 3 tipos. Tem gente que representa só 2, eu falo 3, e você vai entender por quê. 3 tipos. Quais são os tipos? O dado que é representado como texto, né? Um nome, um endereço, um telefone, que é dado como texto, você vai entender por quê. Eu chamo de texto tudo aquilo que você não faz conta com ele. Então você não soma um telefone com outro, você não precisa dessa operação entre telefones. Então por isso a gente pode considerar o telefone como texto. O CEP, por exemplo, o CPF. Então coisas que você não faz, né, conta, você pode considerar como texto. Então ele, na verdade, ele não vai representar os números que estão ali no CPF, ele vai representar aquilo ali como caractere. Você não precisa fazer conta com aquilo. Então tem texto, tem número propriamente dito, e tem, na verdade, né, o resultado de uma expressão. Seja ela uma fórmula, seja ela uma função, seja uma expressão numérica ou qualquer coisa parecida. Então você tem 3 valores aí. Você pode ter o texto, número e o resultado de uma expressão, de uma fórmula, de uma função. São 3 valores, 3 dados possíveis, 3 informações possíveis que você pode armazenar dentro de uma célula. Ao armazenar o valor dentro de uma célula, né, para ele armazenar aquele valor, você digita qualquer coisa,
e aí ao final de você digitar, você tem duas maneiras de armazenar aquele valor naquela célula. Ou você aperta o Enter, ou você aperta qualquer tecla, essas setinhas direcionais, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 5 células, nessas 5 células eu estou colocando aqui as missões, o que eu vou fazer em cada célula. Então, ó, nessa primeira célula eu vou digitar o nome Flávio. Então, está aqui, ó, Flávio. E aí, para finalizar, eu vou apertar o Enter. Aí ele vai para a célula de baixo, tá? Se eu pegasse, por exemplo, ó, vou deletar aqui o Flávio, vou escrever de novo, ó, não tem mais nada, e vou digitar Flávio de novo. E colocasse seta para a direita, ia dar no mesmo, tá legal? Só que agora o mouse selecionaria a célula da direita. Agora eu quero ir para a célula aqui de baixo, e nessa célula aqui de baixo eu vou botar o número 4. Número 4. Bom, a partir do momento que eu fiz essas duas ações, você tem que reparar o seguinte, o alinhamento. Repara bem, existe uma coisa no Excel chamada padrão, né? O alinhamento padrão do Excel. E aí, assim que você começa um arquivo qualquer no Excel, o alinhamento padrão dele, o texto, tudo aquilo que ele considera texto, ele alinha à esquerda da célula. Então, repare que o Flávio, ele está aqui no canto esquerdo da célula, ele começa alinhado no lado esquerdo. E o número, toda vez que ele representa a célula como número, ele considera a célula sendo um número, você pode fazer conta com esse valor, ele alinha do lado direito. Então, texto do lado esquerdo e número do lado direito. Isso no padrão. Depois você vai ver que você pode mudar isso. Você pode padronizar todo mundo, por exemplo, centralizado, mas isso a gente vai ver em outra situação. Aqui embaixo agora, eu vou digitar o texto 4 mais 5. 4 mais 5. Repara bem, quando eu digitei 4 mais 5, você pensa assim, pô, mas isso daí é uma expressão, ele deveria representar como número. Pois é, esse que é o problema. Se você quer colocar apenas o texto 4 mais 5, você digitando isso acabou. Agora, se você quiser que a célula, como está escrito aqui embaixo, ela receba o resultado da expressão 4 mais 5 propriamente dito, quer dizer, 9, para você dizer que aquela célula vai receber o resultado disso, você tem que começar a célula com sinal de igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, sinal de igual, e aí do lado eu vou digitar ó, 4 mais 5. E aí ó, você vai ver o 9, quer dizer, o resultado da expressão 4 mais 5. Então, vamos lá, recapitulando. Digitei nome, automaticamente alinhado para a esquerda. Digitei número, automaticamente alinhado para a direita. Digitei aí uma expressão 4 mais 5 sem o sinal de igual no início, e aí você vai ver que quando não tem sinal de igual, aquilo dali vira texto. Então, na verdade, você não tem que ver aqui a expressão 4 mais 5, e sim um texto onde os caracteres são 4, o símbolo de mais e o caractere 5. Você não vai poder fazer conta com esses caras. E aqui embaixo, ó, se você reparar, olha aqui, ó, na caixa de diálogo para edição, está ali escrito igual 4 mais 5. Mas para você, o que está sendo visualizado na planilha é o número 9, que é o resultado da expressão 4 mais 5. Bom, e embaixo agora, eu peço para você digitar o texto igual 4 mais 5. Ou seja, olha só agora, eu quero que você digite exatamente a mesma coisa que você digitou aqui em cima, igual 4 mais 5. Só que eu não quero que aqui apareça 9. Eu quero que apareça exatamente igual 4 mais 5. O caractere igual, né, seguido do número 4, do algarismo 4, o símbolo de mais e o algarismo 5. Como é que você faz isso? Ou seja, transformar uma coisa que é o resultado de uma expressão num texto. Basta você fazer o seguinte. Você pega, se você escrever igual 4 mais 5, obviamente vai aparecer o que apareceu anteriormente, né? Vai aparecer 9. Agora, se você quiser botar isso daí como texto, basta você, no início do que você começou a escrever, ou seja, antes do sinal de igual, colocar um apóstrofo. Você vai ver. Agora eu vou ensinar você a editar a célula e mudar o que foi digitado dentro dela. Então, ó, finge que eu errei isso daqui, não era para deixar 9, era para ficar igual a 4 mais 5. Então, você seleciona a célula e tem duas coisas para você fazer. Ou você vem aqui com o mouse, seleciona a caixa de diálogo, vai antes do sinal de igual e coloca apóstrofo, aí ó, aperta o Enter, aí ó, agora já está aparecendo igual a 4 mais 5 como texto alinhado à esquerda, do jeito que a gente falou. Ou então, olha só eu tirando de novo, ó, vou tirar o apóstrofo e vai voltar a ser resultado da expressão.
Ou então você faz o seguinte, você seleciona a tela, a célula, e aí para editar a célula você aperta F2. Você vai no teclado, ó, pode ver que o mouse está paradinho aqui, tá legal? Você vai apertar o F2 e aí a célula entra em modo de edição. E aí você vai com a setinha, né, com o direcional, antes do sinal de igual, você coloca apóstrofo. E aí, Enter. O que é barato nisso é o seguinte, repara, quando você entra no modo de edição, né, ó, apertei F2, as setinhas agora deixam de representar a tecla Enter. Ou seja, para você finalizar o modo de edição, agora não adianta mexer com o direcional. O direcional agora só vai funcionar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo ela deixa de funcionar, porque você está editando a célula. Então, ó, você só faz com o cursor indo para a esquerda e para a direita com as setas direcionais. E aí, para finalizar a edição, você tem que apertar o Enter. Entendeu? Então, quer dizer, se eu fosse colocar aqui, né, do nada, por exemplo, igual ser dividido por 3, igual ser dividido por 3. Eu teria que colocar apóstrofo, igual, 6. Aí a divisão aqui no Excel é representada por uma barrinha. Assim, dividido por 3. Desse jeito aí vai aparecer o texto, igual a ser dividido por 3, com apóstrofo na frente. Aí você, aqui, como eu estou acabando de inserir esses dados, eu poderia encerrar o dado ou com Enter, ou com as setinhas para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, se eu botar a setinha para cima, finalizou. Entendeu? Agora, se eu estivesse editando, selecionei a célula e apertei o F2 para sair do modo de edição só com Enter. E aí, ó, Enter, aí eu saio. Se eu ficar com a setinha, a única coisa que eu posso ficar fazendo é sambando com o cursor da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bom, vou deletar aquela célula, ó, seleciono a célula e aperto Delete. Sumiu a célula. E vou voltar para a nossa brincadeira aqui. Então, quer dizer, agora a gente já sabe adicionar dados de uma célula, nós já sabemos até editar uma célula, como sair do modo de edição da célula. Agora a gente vai brincar de copiar, mover e colar. Para copiar, é o seguinte, eu vou pegar o Flávio, tá? Esse nome Flávio, o texto, e vou colar nas 10 primeiras linhas da coluna Q. Então, quer dizer, eu vou pegar o Flávio e copiar 10 vezes aqui, ó, na coluna Q, as 10 primeiras linhas. Então vai ficar assim, ó, seleciono o Flávio e aqui eu vou dar Ctrl C. Ctrl C. Repare que quando eu dou Ctrl C, fica se movimentando essas linhas pontilhadas. Significa, sabe o quê? Ele está falando assim para você, meu amigo, eu acabei de colocar na minha área de transferência, tá, a palavra Flávio. Qualquer célula agora que você selecionar e digitar Ctrl V, o Flávio vai aparecer. Eu vou copiar esse Flávio para a célula que você quiser. Lembra que eu falei que eu queria copiar o Flávio para as primeiras 10 linhas da coluna Q? Então, olha só, tem das duas uma. Ou você pega com o mouse, seleciona a célula Q1 e com o botão esquerdo pressionado, você corre as 10 primeiras linhas. Flavão, como é que eu sei que tem 10 linhas aqui? Eu vou contar de uma em uma, e se fosse 50? E se fosse 87? Eu teria que contar todas elas? Não, olha aqui, ó. Você pega e olha aqui, ó, do lado esquerdo. Se você reparar do lado esquerdo, aqui tem exatamente as linhas e colunas que você selecionou. Então, você selecionou uma coluna e 10 linhas, que é isso daqui. Então, quer dizer, por isso que está selecionado. Então, ó, se eu quiser continuar, ó, pode ver que está mudando lá, 17, 18, ó, 16, 15, 14, 13, está aumentando, está diminuindo, de acordo com o que eu coloco aqui. Se eu for para a esquerda, para a direita, perdão, eu aumento o número de colunas, ó, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Então, eu coloco, e detalhe, tá vendo esse monte de coisa selecionada? Se eu apertar o Ctrl V agora, vai aparecer Flávio em tudo isso aí. Então, ó, vou voltar aqui para as 10 linhas só. Então, ó, tá ali, 10 linhas, larguei o mouse e aí eu vou no teclado e aperto Ctrl V. Show! Flávio 10 vezes. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar o 4 para 3 células aí, tá, aleatórias. Então, ó, vou copiar o 4 para cá, vou marcar com X aqui, que eu quero copiar um 4. Eu vou marcar com 4 para cá, ó, e vou marcar o 4, vou copiar o 4 aqui, ó, nessa outra coluna aqui, ó, S. Pronto. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte agora, tá?
Como as células não são vizinhas, poxa, eu não vou fazer uma por vez, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, primeiro de tudo, ó, vou aqui, 4, vou selecionar Ctrl C. Já está copiado, repara que, né, está movimentando aqui, significa que está na área de transferência, não está mais Flávio, agora está o 4, tá? E aí eu vou pegar agora, eu vou fazer o seguinte, eu venho nessa primeira tecla, célula, e com Ctrl acionado, tecla Ctrl. O Ctrl está apertado aqui, tá? Não larga não. Você vai com o mouse e vai clicar nas células que você quer copiar aquele número 4. Então, ó, cliquei aqui. Reparou que as células estão selecionadas? Agora, se eu der Ctrl V, o 4 vai aparecer nessas 3 células. Aqui, ó, Ctrl V. Ali o 4 apareceu. Tudo do lado direito, tudo tomado pelo Excel como número. Aí, ó, tirei a seleção. Repara que o 4 ainda está na área de transferência para ser copiada. Eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou colocar o 4, tá? Aqui, aqui, aqui. Vou pular 2 células e vou botar essa aqui. E a outra aqui, ó. Pronto. 5 vezes o 4. E o 4 não está mais à disposição. Então, eu vou botar Ctrl C. Tá? Aí, ó, 4 ficou à disposição na área de transferência. Aqui, ó, como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó. Aperto o Ctrl. E aí, com Ctrl, ó, eu venho correndo aqui as células. Ctrl, né? Marquei as 3 células. Essa daqui não está, então eu largo o mouse. Vou para lá, né? E aí, com o mouse aqui, eu volto a apertar de novo. Aqui, ó, apertei uma, apertei 2. Show de bola, acabou. Aí, quer dizer, essas 5 teclas aqui, essas 5 células, toda hora eu estou falando tecla, essas 5 células, tá? Você vai receber o número 4. Se você apertar Ctrl V, foi. Não quero mais o 4 na área de transferência. Das duas, uma. Olha só, tem 2 maneiras aqui de você tirar o 4 da área de transferência. Uma delas é apertando o ESC. Se você apertar o ESC, show de bola. Ali, ó, não está mais o pontilhado. Se você agora apertar Ctrl V, não tem nada na área de transferência. Ele vai dar uma mensagem de erro, que é aquele efeito sonoro do Windows. Ó. Significa que é erro, não tem nada na área de transferência. Ou então você faz o seguinte, ó, vou voltar com o Ctrl C aqui, ó, ficou disponível de novo na área de transferência. Eu quero copiar o 4 para qualquer lugar e depois tirar ele da área de transferência. Eu não quero mais deixar ele disponível. Então, ao invés de você apertar Ctrl V, você aperta o Enter. Se você apertar o Enter, ele vai copiar o 4 para cá e para de ficar essa linha pontilhada se movendo. Ou seja, ele vai para lá e sai da área de transferência. Olha aqui, ó, apertei o 4. Copiou o 4 para cá e o 4 agora não está mais disponível na área de transferência. Se eu for copiar para qualquer lugar dando Ctrl V, vai dar o efeito sonoro de erro. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, última coisa, mover. Mover é Ctrl X. Então, Ctrl C faz cópia, duplica aquilo que você quer, e o Ctrl X ele simplesmente move, ou seja, ele tira daqui e leva para qualquer lugar. Bom, eu vou pegar o 4 mais 5, que é esse carinha aqui, o texto 4 mais 5, e vou fazer o seguinte, eu vou colar esse cara nessas 5 primeiras colunas aqui, da linha 21. Então, da linha 21, as 5 primeiras colunas, ó, vou colocar X em tudo, só para dizer que esse X em tudo aqui, onde tem X, eu vou botar exatamente isso daqui. E detalhe, ele vai desaparecer. Como você vai mover, né? Eu vou pegar, vamos fazer o seguinte, vamos transformar ele uma vez só. Aqui, ó. Aí, quer dizer, mover, ele só vai para um lugar. Então, ó, Ctrl X, ele está disponível na área de transferência, vem para cá, Ctrl V. Aqui, ó, ele some daqui, vem para cá e não tem mais nada na área de transferência. Isso dado com Ctrl V ou Enter, ele sai da área de transferência e vai para esse local. Bom, gente, já sabemos aí, então, célula, altura e largura, localização e nome da célula, adicionar dados na célula, copiar, colar, mover, e agora end seta. Esse end seta é para você pegar e se movimentar com as células selecionadas ao longo da planilha. Então, quer dizer, eu estou aqui ó, no A1, vou chegar essa figura para cá, estou aqui no A1, e do A1 eu quero vir para o Q1.
Ao invés de eu pegar e ficar dando um monte de toque na setinha, no direcional para a direita, até chegar ao Q1, eu vou fazer o seguinte. A gente pode fazer assim, ó. Do A1 para o Q1 direto, você faz um AND. Quando você aperta a tecla AND, repara que aqui embaixo ó, aparece uma mensagem dizendo assim, modo de término. Ela está esperando você terminar o comando. E o comando, na verdade, é a seta para a direita. Ou seja, ela está falando o seguinte, olha, vai para a primeira célula escrita à sua direita. E aí, quando eu vou, a primeira célula escrita à direita desse A1 é o Flávio. Lembrando que isso daqui ó, é uma figura, não faz parte da nossa planilha, está só sobreposta, então ninguém está aí, né? Não tem nada digitado. Embaixo disso está em branco. Tá legal? E aí voltei com a figura, né? Voltei com a figura, A1, e aí eu quero vir para o Q1, que é a primeira célula escrita após o A1, à direita do A1. Então é só você fazer AND, já está aqui, ó, modo término, e aí você bota para a direita. Ali, ó, foi direto para o Flávio. Quero voltar para o A1, ou seja, quero voltar para a primeira coluna da planilha. É só apertar a tecla Home. Home vai para a primeira coluna da planilha. Então, olha aqui, ó, se eu quiser vir para cá, ó, essa daqui é a linha 15, né, célula R15, e quero ir para a primeira coluna, Home. E pouco importa se tem gente escrito ou não antes da coluna, tá? Antes da coluna que eu estou. Ele vai para a primeira coluna e passa por cima de tudo que está escrito nele. Então aqui, ó, na mesma linha eu tenho Flávio escrito aqui, 4 escrito aqui, mas quando eu aperto Home, ele vai direto para a célula A5, que é a primeira coluna, né, da planilha. Aqui, ó, apertei Home, foi para lá. Aqui, ó, o cursor agora está aqui. A célula selecionada está aqui. Agora, se eu apertar AND seta para a direita, lembra que eu falei? Ele vai para a primeira célula escrita. Já que você está numa célula em branco, ele vai para a primeira célula escrita na mesma linha. Então, ó, AND seta para a direita. Foi para o 4. Se você der AND seta para a direita de novo, ele vai para o Flávio. Se você der AND seta para a direita de novo, não tem mais nada escrito para a direita. Ele vai para a última coluna da planilha. E a última coluna da planilha, olha que legal, é a coluna XFD. E aí, ó, vou voltar para a primeira coluna da planilha. Como é que eu faço? Home. Imagina ter que voltar isso tudo, né, dando setinho um monte de vezes. Agora, olha só. Eu estou aqui agora na terceira linha da coluna aqui. Se eu apertar AND e seta para baixo, repara, eu não tenho um Flávio em sequência aí escrito 10 vezes, e eu estou no terceiro. Se você apertar AND para baixo, ele não vai para a primeira célula escrita após o Flávio. Ele vai, na verdade, para a última célula da sequência. Então, ó, vamos lá. Se eu tiver aqui ó, no 4, nesse 4, e coloquei para a direita, para onde ele vai? Ele vai para o próximo 4? Não. Ele vai para o último 4 da sequência. Então, ele faz parte de uma sequência. Então, se eu apertar AND e setinha para a direita, ele vai do primeiro para o terceiro, porque tem célula em branco aqui. Ó, AND para a direita, ali, ó. Agora, como eu estou nessa último quadro da sequência, se eu apertar de novo, AND, setinha para a direita, ele vai, na verdade, para o primeiro 4 escrito após o término dessa sequência. Então, quer dizer, ele veio para cá. Então, AND, setinha para a direita. Entendeu a brincadeira? Então, olha só, se eu tiver no terceiro Flávio e der AND para baixo, ele vai para o último Flávio. Então, ó, AND para baixo, último Flávio. Agora, repara, embaixo do Flávio agora não tem mais nada escrito. Então, se eu botar AND para baixo, ele vai para a última linha da planilha. AND para baixo, última linha da planilha. 1.048.576. Voltei para lá. Então, quer dizer, é isso, tá? A gente, quero voltar, né, para a primeira coluna, Home. E aí é isso, né? Com isso daqui a gente termina a nossa primeira aula, né? Ficou uma confusão aí. Mas é só os comandos básicos para a gente aprender a mexer, a andar para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, né? Copiar, mover essa história toda, que a gente vai utilizar muito isso ao longo da confecção das nossas planilhas, tá legal? Próxima aula aí, a gente vai resolver agora uma equação do segundo grau. Isso daí é coisa para a próxima aula, tá bom, gente? Um abraço, beijão, até a próxima, galera.